Cuidados com a pele da pessoa idosa. Esse é um vídeo, uma apresentação da Sociedade Brasileira de Dermatologia, em que nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados, sobre as particularidades da pele da pessoa idosa. Então, o que é importante a gente ressaltar? Que a longevidade está cada vez maior. Então, há alguns anos atrás, 40 anos já era considerado uma pessoa idosa. Hoje nós sabemos que a média de vida no Brasil é 75, 80 anos, na Europa acima de 85. Isso é uma média já do Ibope, alguns anos atrás, mas hoje a gente sabe que no Brasil é bem maior, visto que a gente tem atendido pacientes com idades acima de 85 em grande número. Então, nós sabemos que toda a nossa saúde, ela é uma soma dos cuidados que nós temos durante a nossa vida toda. Então, hoje, a prevenção é a maior procura e é a maior orientação que nós damos. E é claro que o tratamento hoje é muito mais abrangente em relação à saúde sistêmica e à pele, e com isso nós conseguimos uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de pele, consequentemente, melhor. Então, em algumas regiões como o Rio Grande do Sul e o próprio estado do Rio de Janeiro, nós vimos que o grupo nessa faixa etária, acima de 60 anos, representa quase 1 em cada 5 indivíduos. Assim, em virtude dessas importantes mudanças no cenário demográfico, grandes desafios surgem. Então, num país grande como o nosso, de grandes dimensões, é importante que sejam implementadas políticas públicas visando ao bem-estar dessa faixa etária. Então, nós temos que pensar que é importante envelhecer, e é inexorável envelhecer com saúde, com qualidade de vida. Então, pessoas idosas no mundo. Em 1950 nós tínhamos 200 milhões, 2015 900 milhões, até 2050 mais de 2 bilhões de pessoas acima de 60 anos ou mais. Atualmente a nossa população brasileira de 207 milhões já alberga cada vez menos crianças e mais idosos. Estes dados, segundo o IBGE, já representam mais de 30 milhões de pessoas, ou seja, 14,5%, do total da nossa população já é a pessoa acima de 60 anos. Então, no Brasil, segundo o IBGE, mais do que duplicou do início do século passado até hoje, e nós vivemos em média, como nós dissemos, 34 anos naquele tempo, no começo do século, enquanto que 1900, enquanto que nos dias atuais esse número atinge 76 anos. Então, a pele, ela é considerada o nosso maior órgão, tá? Representa cerca de 15% do nosso peso e se divide em 3 camadas, a epiderme, a derme e a hipoderme. A primeira camada é composta basicamente por células de revestimento e de resistência à nossa pele, pelas células que produzem a pigmentação, que são os melanócitos, e caracteriza-se por um tecido mais de proteção, de homeostase da temperatura, da perda de líquidos do nosso corpo. A derme, ela já é caracterizada por uma grande quantidade de fibroblastos e com isso há uma grande produção de colágeno e elastina, então é onde tem a elasticidade da nossa pele, na segunda camada, na derme, e lá, como se fosse um colchãozinho elástico, ficam as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas, os vasos sanguíneos ou as terminações nervosas. Então é um componente importante da nossa pele, porque ela alberga os anexos cutâneos, que nós chamamos. A hipoderme é a terceira camada, é onde geralmente tem a camada de células de gordura e tem um importante papel também de proteção da nossa pele. A nossa pele, ela nos protege dos agentes agressores externos, como micro-organismos, poluentes, vários tipos de agressões externas,
até sabões que a gente usa, produtos químicos e também, principalmente, da radiação ultravioleta, dos raios solares. Principalmente a que mais atinge a nossa pele e agride a nossa pele, a radiação ultravioleta A e a ultravioleta B. A pele também tem com essas camadas, uma importante ação na regulação da nossa temperatura corporal. Também na fabricação da vitamina D, por isso é importante a exposição à radiação ultravioleta B. É claro que a vitamina D, ela para ser produzida, ela precisa da radiação solar, só que não em excesso. O que causa mal à nossa pele é a exposição em excesso à radiação ultravioleta. Então a gente vê aqui uma pele mais jovem. Aqui é a nossa primeira camada, a epiderme, a derme e a hipoderme. As 3 camadas da pele, né? Na pele mais velha, a gente vai ver um afinamento dessas camadas. E aí, essa camada mais superficial, a epiderme, ela vai começar como ela é uma camada mais rígida, ela vai começar como se fosse afinar e rachar, formando as pequenas rugas, né? Pela diminuição do colágeno, principalmente, que é produzido pelo fibroblasto, né? E as doenças da pele no idoso, né? As doenças da pele, uma das mais frequentes do ser humano, acometem 1/3 a mais de 50% de pessoas. E na faixa etária idosa, esse índice é ainda maior. Então, todos nós, em uma época da nossa vida, tivemos algum probleminha de pele. Na faixa etária do idoso, é maior porque justamente há uma atrofia, uma diminuição da proteção dessa pele, há uma diminuição da produção de glândulas sebáceas e com isso há uma facilidade na agressão e produção de várias patologias, né? No total existem mais de 3.000 diferentes enfermidades da pele que podem causar uma enorme gama de alterações, como ressecamento, prurido, calosidades, vesículas, bolhas, úlceras, tumores benignos e malignos, dor e até incapacidades físicas e morte. De uma forma geral, todas as faixas etárias podem ser acometidas, desde o recém-nascido até o indivíduo centenário. A idade age como um fator de risco, de tal maneira que as patologias tornam-se mais comuns com o avançar dos anos. Uma relevante pesquisa norte-americana, conduzida por um pesquisador, registrou pelo menos uma queixa dermatológica em 4 a cada 5 octogenários. A pele é um local onde primeiro notamos os sinais do envelhecimento. Surgem os primeiros sinais no rosto, as rugas, manchas, flacidez, ressecamento, cabelos grisalhos e mais finos, unhas quebradiças, vasinhos, enfim, efeito inexorável do tempo. Geram preocupações com relação à nossa aparência, porém, indubitavelmente, revelam nossa experiência de vida, batalhas e superações. Vale lembrar um dito popular: se o médico tem cabelo branco, então já podemos confiar. Então, a procura hoje é qualidade de vida. Então, evitar essas doenças, prevenir essas doenças de pele na idade mais após os 60 anos e também envelhecer com uma aparência mais saudável. Não necessariamente fazer aquelas grandes intervenções, mas pequenas intervenções de prevenção e de tratamento em que nós podemos ter a idade que nós temos, mas com uma pele mais saudável, como todo o nosso corpo, refletindo a nossa saúde interior, psicológica e física. Então nós podemos e devemos cuidar da nossa pele. Algumas doenças da pele em idosos. Então, é importante ressaltar que o nosso envelhecimento, ele é cronológico ou intrínseco, aquele envelhecimento natural das nossas células, devido à idade, ao tempo.
porque as nossas células envelhecem, trocam e formam-se outras células. Só que com o passar do tempo diminui essa proliferação celular, essa renovação. Então, inexoravelmente, há o deterioramento dos nossos órgãos. E o envelhecimento extrínseco está ligado à nossa moda de viver, como nós comemos, como nós trabalhamos, como nós agimos, como nós pensamos, como são nossas reações emocionais, os nossos relacionamentos no nosso trabalho, como nós nos relacionamos fisicamente e também até psicologicamente com tudo que nós entramos em contato. Tudo isso faz parte do nosso envelhecimento extrínseco e principalmente a nossa alimentação também, porque hoje nós sabemos que os alimentos industrializados, chamados processados, tem muitos fatores que aumentam esse envelhecimento das nossas células, causando várias doenças, inclusive o câncer, né? Então, o envelhecimento intrínseco, ele é genético e cronológico, é decorrente do passar dos anos, ao passo que o extrínseco resulta dos danos ambientais, principalmente da radiação ultravioleta emitida pelo sol, que é o fotoenvelhecimento. Além de outros fatores como tabagismo, profissão, hábitos nutricionais e poluição. Grande parte das marcas que identificamos numa pele envelhecida é consequência do fotoenvelhecimento. Então, o envelhecimento devido à exposição solar ao longo da nossa vida, né? Assim, a exposição crônica à radiação solar por várias décadas é o principal responsável pelas modificações em nossa pele. Basta reparar na pele que uma pessoa que trabalhou por muitos anos ao sol sem proteção. A área exposta ao sol, rosto, pescoço, mãos e braços apresenta numerosos sinais característicos de uma pele velha, ao passo que a zona protegida da radiação, mamas, axilas, glúteos e abdômen praticamente não tem manchas, rugas nem alterações da textura. Assim, nós podemos dizer que no mesmo indivíduo a pele exposta ao sol envelhece mais vezes do que a não exposta. É só observar no nosso corpo, né? Então, com relação às doenças de pele mais frequentes nos idosos, um importante estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia em 2006 investigou as principais queixas em mais de 50 mil consultas dermatológicas nas 5 regiões do Brasil. Essa pesquisa revelou que os tumores cutâneos benignos, pré-malignos e malignos, as micoses superficiais e o ressecamento e espessamento da pele são os problemas mais comuns nos brasileiros com 65 anos ou mais. Queixas relacionadas às manchas, alergias e psoríase aparecem na sequência. Então, as doenças de pele no idoso, né? Então, como que nós vamos manter a pele saudável? Uma dúvida muito frequente entre as pessoas idosas e seus familiares está relacionada a quais cuidados nós devemos ter para manter a pele saudável. Assim, nós vamos enumerar os principais pontos a serem observados. Então, em relação ao sol, vitamina D e câncer de pele. Antes de tudo, então, é importante reconhecer que o sol é importante e vital à vida na Terra, tanto para as plantas como para os animais. A exposição rotineira à radiação ultravioleta é necessária para a produção de vitamina D na pele. A fonte alimentar isoladamente não é suficiente para suprir as demandas dos seres humanos. Essa vitamina também, obtida de alguns alimentos como salmão, atum e sardinha, tem a propriedade de aumentar a absorção intestinal de cálcio, sendo essencial ao bom funcionamento dos nossos ossos e prevenção da osteoporose. Importante nesse momento enfatizar um conceito fundamental. É no meio do dia, ao redor da hora do almoço, que a produção da vitamina D ocorre com mais intensidade, às custas da radiação ultravioleta B. Em outras palavras, tomar sol no começo e no final do dia não produz vitamina D eficientemente. Como esse sol é mais forte, então surge a polêmica. Nesse horário é onde tem a maior radiação ultravioleta A e B, né? Não é justamente nesse horário, ou seja, das 10 às 15 horas, que nós devemos evitar a exposição ao sol devido ao risco do câncer de pele?
Então, por isso que tem um grande debate. Então, se a pessoa já tem história familiar de câncer de pele ou já teve câncer de pele, é melhor não se expor, usar fotoproteção e repor a vitamina D oral, sistêmica, do que ter o risco de desenvolver outro câncer de pele ou um câncer de pele mesmo, certo? Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, através do Consenso Brasileiro de Fotoproteção, faz a seguinte recomendação. Primeiro, a exposição ao sol de forma intencional e desprotegida não deve ser considerada como a fonte de produção de vitamina D ou para a prevenção das suas deficiências. Isso em pacientes que já têm uma pele muito fotodanificada, que já se expuseram muito ao sol, que tem história familiar de câncer de pele ou já tiveram câncer de pele. O uso de protetores solares com FPS superiores a 30 deve ser recomendado para todos os pacientes acima de 6 meses expostos ao sol. Não se deve realizar a exposição ao sol sem o uso adequado de fotoprotetores solares. Pacientes considerados como sendo de risco para o desenvolvimento de deficiência de vitamina D devem ser monitorados por exames periódicos e podem utilizar fontes dietéticas e suplementação de vitamina, como vitamínica, para a prevenção da deficiência da vitamina D. Então, por fim, a SBD entende que a política para a prevenção ao câncer de pele por meio de fotoproteção consciente é a medida prioritária em termos de saúde pública para o Brasil, particularmente na área da dermatologia. A SBD continua a estimular a população a evitar a exposição ao sol sem adequada proteção, especialmente no período de risco, entre as 10 e 15 horas. O câncer de pele é considerado o mais comum de todos os cânceres do organismo e a sua incidência aumenta com a idade. Os idosos, principalmente aqueles de pele clara, que vivem ou viveram em ambientes de alto índice de radiação ultravioleta, por exemplo, no nosso país, são os mais sujeitos a sofrerem desse problema. Também são considerados de maior risco os indivíduos com olhos e cabelos claros, ruivos, histórico de queimaduras solares na infância, adolescência, história pessoal familiar de câncer de pele e presença de mais de 50 pintas ou nevos melanocíticos. Então, como nós dissemos, os tumores malignos cutâneos se dividem basicamente em dois tipos: melanoma e câncer de pele não melanoma, né? O melanoma é o câncer de pele mais maligno que se origina geralmente em pintas ou verrugas escuras ou aparecem espontaneamente, né? Em 70% dos casos eles surgem de uma pinta e geralmente há uma mudança de cor, há uma mudança de forma dessa pinta, há um crescimento muito rápido, ela começa a dar alguns sintomas como dor, sangramento. Isso é um sinal de perigo, de sinalizar para o melanoma. O melanoma é considerado um câncer maligno porque ele tem um alto índice de chance de dar metástase, quer dizer, dar lesões à distância, né? Outro tumor muito comum que não é melanoma, que não é muito, os outros tumores é mais difícil de dar metástase, de dar lesões à distância, né? O mais comum é chamado carcinoma basocelular, geralmente em áreas expostas, geralmente na face, nariz, região do nariz, região do malar, e hoje em dia é muito comum no couro cabeludo, tanto em homem como em mulher, porque é o lugar que a gente não protege. Inclusive, quando a gente vai envelhecendo, a gente sabe que os nossos cabelos diminuem e a proteção do cabelo no couro cabeludo diminui. Então, no alto da cabeça há uma chance muito grande da gente desenvolver câncer de pele. Tomar cuidado também. Por isso, o uso também de sombrinhas, de chapéu é muito importante. E o carcinoma basocelular e também o espinocelular, que é o segundo mais importante, é uma classificação mais histológica, mas assim, o mais comum é a gente ver uma feridinha ou uma aparência de um cravo nessas áreas expostas que não cicatrizam, que sangram com mais de 6 meses. É importante ir ao dermatologista para fazer uma avaliação e o tratamento é cirúrgico. Tirou com as margens livres, tirou bem certinho, não tem recidiva. Mas se você já teve um câncer de pele, você vai ter que ter um acompanhamento como se fosse preventivo todo ano no seu dermatologista. Vai fazer um check-up
para detectar se aparecem novas lesões. Não porque aquela lesão vai dar outras lesões, não, porque se ali aparecer todo o local ali já foi agredido pelo sol, então em toda aquela região pode surgir um câncer de pele, certo? Então as áreas bem expostas ao sol, né, são as áreas com maior risco desses cânceres, não melanoma. O melanoma ele pode surgir em área não exposta ao sol, claro que onde o sol é uma chance maior, né? Outras lesões importantes que a gente pode citar após os 50 anos são mais benignas, né? São as queratoses solares, a queratose actínica ou senil. Então, são pequenas manchinhas marronzinhas ou avermelhadas que descamam, às vezes coçam. Então, as que são mais perigosas são as queratoses actínicas que são vermelhinhas e descamativas. Geralmente nos nossos braços, na nossa face, em áreas mais expostas, no colo, que existe um tratamento, existem vários tratamentos com produtos para passar, cremes e também, se for necessário, tratamento cirúrgico. O mais comum é a quimioterapia ou a crioterapia, aplicação de nitrogênio líquido, né? Então, essas queratoses solares, elas podem são lesões pré-malignas, como eu disse, elas causam prurido, né? E elas podem causar o câncer de pele. Então, quem tem muita ceratose actínica, essas manchinhas vermelhinhas descamativas, tem que fazer o tratamento para evitar o desenvolvimento do câncer de pele. Então, reforçando então as medidas principais de prevenção contra o câncer de pele, realizar frequentemente o autoexame da pele, inspeção completa e cuidadosa da pele, exame completo da pele com o dermatologista, evitar pelo menos uma vez por ano, evitar exposição ao sol sem adequada proteção, especialmente no período de risco, entre 10 a 15 horas, usar filtro solar nas áreas expostas, roupas, né, com intuito de proteção, acessórios como óculos, chapéus, viseiras, as sombrinhas, guarda-sol. Outra coisa importante é orientar as crianças e o adolescente, né, filhos, sobrinhos, netos, sobre a importância dessas medidas para a prevenção do câncer de pele na idade adulta. Interessante também destacar a conclusão de um estudo recente conduzido na Austrália, que o uso de filtro solar na infância reduziu em 40% o risco de melanoma na idade adulta, que na Austrália é um país que tem muito melanoma. Outra coisa importante do cuidado na pele do idoso é os pés. Manter sempre hidratados, as unhas também tratadas, né? Então, algumas micoses superficiais de pele e unhas são relevantes nos idosos, né? São muito comuns. E a terceira queixa nos consultórios dermatológicos são causadas por fungos, micro-organismos existentes na terra e pele de animais e humanos. 3 condições são bastante favoráveis para o crescimento: é o calor, a umidade e a falta de luz. Assim costumam causar infecções, principalmente na pele e nas unhas, né? O mais comum são as frieiras, as micoses de unha, as lesões descamativas, vesiculosas, bolinhas nos nossos pés, que geralmente coçam bastante. O tratamento geralmente é tópico, existem medicamentos próprios para aplicar nas unhas, e também pode ser feito tratamento com laser nas unhas para evitar ter que tomar medicamento, e também cremes nas plantas dos pés. Dependendo dos medicamentos que o idoso toma, às vezes dá para associar um medicamento antifúngico sistêmico ou via oral, né, que a gente chama. Mas assim, às vezes não, porque geralmente esses medicamentos antifúngicos sistêmicos, eles são muito patotóxicos, atacam o fígado, então tem que tomar muito cuidado, até com a automedicação de tomar antifúngico oral, né, no idoso, certo? Então, o que a gente mais faz, por exemplo, nas unhas, que é um tratamento mais longo, é o tratamento tópico, com esmaltes, com medicamentos, e o laser, né? Outra coisa importante ressaltar, que muitas vezes a micose nos pés, ele vai
quebrar uma barreira de proteção da pele ou da unha e vai facilitar outras infecções, inclusive bacterianas. Então, entrar a bactéria pela porta de entrada que o fungo fez, quebrou a barreira de proteção cutânea. Muito comum é a porta de entrada para erisipela, que é uma infecção bacteriana da pele, que a pele fica vermelha, a perna fica vermelha, inchada, dolorosa, né? Às vezes dá adenomegalia inguinal, que é aquela íngua na nossa virilha, né? É febre muitas vezes e é um quadro importante e que precisa ser tratado com antibiótico terapia, por médico, repouso, medicamentos para circulação, porque é muito perigoso, né? Então, orientação para os pés. Lavar diariamente seus pés com sabonete, esfregando principalmente as áreas mais abafadas, como vão entre os dedos. Secar muito bem os pés logo após o banho. Se tiver micose, utilizar uma toalha exclusiva para esse local ou até mesmo secador de cabelos no modo frio. Utilizar calçados abertos sempre que possível para facilitar a ventilação e exposição da pele à luz. Se possível, expor a área acometida pela micose ao sol por 5 a 10 minutos por dia. Evitar o uso de sapatos apertados ou sandálias que comprimem os dedos. Com o envelhecimento, as alterações osteoarticulares são muito comuns. Os ossos dos pés também sofrem diminuição da sua densidade, osteopenia, osteoporose e acumulam inflamações nas articulações, são as artrites, artroses. E como consequência, os dedos perdem o alinhamento, o movimento e a flexibilidade habitual. Assim, o calçado não estando adaptado a essa nova realidade pode agravar o problema. Portanto, atenção aos pés. Tanto a sustentação como o equilíbrio do nosso corpo depende do nosso pé. Então, muitas vezes, o idoso ele já tem todas essas alterações e usa calçados não adaptados, por exemplo, alguns chinelos de dedo, alguns chinelos de enfiar no pé, alguns calçados, sandalinhas com tiras muito finas. Isso pode facilitar de a gente perder o equilíbrio ou da gente tropeçar e causar fraturas e causar entorses, luxações no nosso pé, no nosso tornozelo, no nosso joelho e tudo mais, né? Se a gente tiver calos na região plantar, avaliar a necessidade de a gente usar até uma palmilha, porque a planta do pé ela vai ficando mais plana e os ossos eles vão apertando a pele, as cabecinhas dos ossos vão apertando as peles e formam os calos. Então, muitas vezes, precisa usar uma palmilha para amortecer e espalhar o peso do nosso corpo em cima dos nossos pés, né? Já que eles não estão, o pé já não é aquele colchãozinho bem fofinho que nos protege. Então, a palmilha é importante, né? Cortar as unhas após o banho, que a unha fica mais amolecida, né? As cutículas não devem ser removidas, só tirar o excesso, porque a cutícula é uma proteção da nossa pele. Inspecionar regularmente o pé com relação a se tem vermelhidões, se tem esfriamentos, porque pode ser problema circulatório, calos, cortinhos, fissuras, feridas, úlceras, né? A pele mais azulada, que pode ser alguma alteração vascular. E se a pessoa for diabético, redobrar esse cuidado, que é o mais perigoso, porque o diabético nas extremidades ele diminui a circulação e com isso diminui a cicatrização, diminui a proteção local, né? Então, a coisa mais relevante na pele do idoso é a pele ressecada. Então, com o envelhecimento, o ressecamento da pele do corpo é uma regra, devido à diminuição da produção de suor e dos olhos pelas glândulas. Os braços e as pernas, principalmente abaixo dos joelhos, são as zonas mais secas de todo o tegumento. Além de causar incômodos, como aspecto áspero e envelhecido, podem resultar em prurido persistente e até gerar alergias, dermatites. Essas podem ser causadas pelo contato com as substâncias irritantes, como sabonetes, cremes cosméticos ou componentes da própria roupa. Infecções bacterianas podem complicar esse quadro e necessitam inclusive de antibióticos por via oral. Então, esse caso da roupa é importante porque às vezes o sabão ele fica na roupa, o amaciante fica na roupa conforme o produto que a gente usa e aí a pele do idoso é fininha, mais sensível, já está ressecada, sem proteção. Com o nosso suor, esse produto ele sai na nossa pele e pode causar alergias. Esse produto que está na roupa, né?
Então, para evitar a pele seca, alergias e feridas, ingerir muita água com frequência, evitar banhos quentes e demorados, não usar bucha ou esponja, porque diminui a proteção da pele, usar sabonetes suaves ou neutros, glicerinados. Eu sempre digo que tem que usar sabonete infantil, que é o melhor. Após o banho, secar suavemente a pele das pernas, dos braços com toalhas, não friccionar demais, e procurar sempre hidratar, né? E como é que a gente hidrata? Pode ser hidratado, por exemplo, se a pele está úmida, com óleos de banho durante o banho ou após o banho, né? Existem vários óleos para hidratar a pele. E o óleo ele vai manter a água na pele, mas é interessante a gente passar um creme umectante, um creme que penetre na pele também. A gente pode até alternar, por exemplo, usar num banho o óleo, no outro banho a gente usa o creme, ou dependendo da necessidade, usar os dois, né? Passa o olhinho, espera secar e depois passa um creme hidratante apropriado para aquela pele. Tomar cuidado com os produtos químicos que tem nesse creme, até com o cheiro do creme, que às vezes pode causar alergia, porque o cheiro é produto químico, né? Que pode causar alergia, né? Existe um problema também muito comum no idoso, que é aquelas manchinhas roxinhas, né, que a gente chama de púrpura senil, e ela pode surgir pelo afinamento da pele, que vai melhorar com a hidratação, mas muitas vezes também precisa de medicamentos específicos para engrossar mais essa pele. Então não é só um hidratante normal, então às vezes tem que ser feito uma fórmula ou um creme prescrito por dermatologista para melhorar essa espessura dessa pele, né? E também ver os medicamentos que toma, que existem alguns medicamentos que dão essas púrpuras senil, essas manchinhas roxinhas, principalmente o AS, é um medicamento de uso muito comum, né, após os 60 anos. Então, hidratar diariamente a pele do corpo, principalmente braços e pernas, né, com cremes, loções, e o momento mais propício realmente é após o banho, certo? Outro cuidado que nós temos que ter é com as varizes, com as feridas nas pernas, fazendo todo esse cuidado que nós falamos. E é importante, se tem predisposição a ter varizes, consultar um cirurgião vascular para avaliar até que ponto a necessidade de medicamentos ou até cirúrgicos. Vale ressaltar a importância de tudo aquilo que a gente falou, observar as portas de entrada nos pés, nas pernas, os traumas muitas vezes, às vezes pequenos traumas até com animais, com plantas, podem ser porta de entradas se já tem um problema circulatório de um problema infeccioso como a erisipela, né? Então, o que é importante de recomendação para o nosso envelhecimento saudável? A gente já sabe disso, mas vale a pena reforçar. Fazer exercícios aeróbicos diariamente, caminhadas, por exemplo, são excelentes para a circulação das pernas. Evitar permanecer em pé ou sentado com as pernas para baixo por períodos longos. Alternar com uma breve caminhadinha a cada hora. Ingerir água com frequência durante o dia, se não houver alguma contraindicação, né? Às vezes a pessoa não pode tomar muita água. Inspecionar suas pernas regularmente para ver vermelhidões, ver como é que está as veias, ver a alteração da textura da pele, às vezes estão alteradas as texturas, a temperatura, né? Ver se tem edema, se tem alguma varize, avaliar com o médico, né? E consultar o médico regularmente. Então aqui é uma pinta normal, né? E a conclusão é que, diante de tantas alterações na pele do idoso, muitas são benignas, mas algumas malignas ou potencialmente graves. Cuidado é essencial. Ter acesso à informação correta pode ser um importante diferencial ao atendimento dessa população. Então, é importante a gente conhecer, que aí a gente vai poder realmente prevenir, né? O conhecimento é a forma mais importante de nós prevenirmos as doenças e tratarmos também, inclusive tratarmos, né? Então, qualquer dúvida, procure o médico de referência ou, no caso da pele, o seu dermatologista.